Caminho da Luz TV apresenta Palestra Online, uma produção da Coordenação Doutrinária e Coordenação de Comunicação. Realização CECAL. Olá, boa noite a todos. Bem-vindos a mais uma palestra do CECAL. 2022 chegou e vamos recebê-lo com muito amor, muita gratidão, muita esperança no nosso coração. Que coisa boa, é ano novo, gente. Então vamos relaxar nesse momento, respirar fundo, fazer a conexão com o CECAL, com os benfeitores da nossa casa, que gentil e amorosamente prepararam esse momento. Vamos agradecer a Deus, agradecer a Maria, Mãe Santíssima, maravilhosa, agradecer a Jesus, nosso irmão mais velho, nosso amigão, nosso parceiro de todas as horas. E assim também vamos agradecer ao nosso anjo da guarda, nosso mentor, nosso guia espiritual, como quer que o chamemos, esse companheiro de todos os momentos, de todas as horas. Vamos juntos, então, rezar um Pai Nosso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o seu nome. Venha a vós ao nosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Pai. Perdoa, se possível, todas as nossas ofensas, e ainda, se possível, não nos deixe cair em tentação. E mais ainda, livra-nos de todos os males, que assim seja. A palestra gravada de hoje é de Alexandre Caldini. Ele é autor de vários livros, palestrante, tem um conhecimento profundo da doutrina espírita e vai nos trazer informações muito importantes para esse momento que nós estamos vivendo. Então, com vocês, Alexandre Caldini. Bom, amigos e amigas, aí está o livro de Leon Denis, O Porquê da Vida, né? Está até aqui a versão brasileira, né? Nessa que eu tenho nas mãos é da FEB, né? E aliás, faltou um acento na minha apresentação aí, faltou um chapéuzinho, um acento circunflexo. Mas é um dos livros dele, muito pequenininho, na verdade, é quase um folheto. Esse livro no Brasil tem uma segunda parte, que é umas cartas, uma conversa muito interessantes, mas o livro em si é muito pequeno. Sendo pequeno, no entanto, vocês vão ver quanta coisa tem. Eu até disse a Robson, eu vou dar uma corrida da metade para o fim, porque tem tanta coisa que eu não vou ler tudo ali. Como é um livro, eu apresento bastante texto do próprio livro, e não daria tempo em uma hora de passar tudo isso. Então, algumas coisas eu vou deixar o texto na tela. Você que nos assiste, se quiser, você trava a sua tela depois e lê o que está ali, né? Mas uns eu lerei, outros eu vou comentar, tá bom? Então, começando a nossa parte, quem é, né? Quem foi ou quem é esse cara espetacular, Leon Denis? Primeiro, uma figura interessante. Olha que bacana o óculos, né? O cabelo, bem da época dele, ali, final do século XIX, começo do século XX, né? Ele era francês, nasceu em 1846, um pouquinho depois Kardec começava a escrever os seus livros, né, com apoio da espiritualidade, e Denis viveu muito. Nessa encarnação ficou por aqui conosco por 81 anos, veio a falecer já no século XX, né? Uma personalidade muito importante no espiritismo, como bem disse Robson, sobretudo na divulgação do espiritismo, um pensador, né, e um palestrante, e um escritor. Ele publicou 19 livros, que são livros, apesar de bastante profundos, muito fáceis de entender. Recomendo muitíssimo. Eu sempre recomendo Kardec, né? E continuo a recomendar Kardec. Acho que a gente precisa começar a estudar Espiritismo, que nós comecemos por Kardec e encerremos com Kardec, né? Acho que ali tem tudo que a gente precisa. Mas Leon Denis também é bastante interessante. Ele complementa Kardec, ele em cumprida, por assim dizer, ele reforça todos os pontos que Kardec nos trouxe, né? Era um cara que muito racional, né? Leon Denis. E ele fala muito do espiritismo como filosofia, que, aliás, é o que eu defendo também. Eu não acho que o espiritismo seja uma religião, e Kardec também disse isso num dos seus livros, no que é espiritismo, né? Mas Denis, apesar disso, curiosamente, quando eu fui estudar a sua biografia, no Congresso Internacional de Espiritismo em 1925, ele já bastante velhinho, ainda assim, ele defendeu que não se retirasse o aspecto religioso do espiritismo. Então, ele fala assim, que é uma filosofia, mas manteve isso também. Aqui está o livro original, né? Pourquoi la vie?
e a capa nos explica, né? Uma solução racional aos problemas da existência. O que somos nós, da onde que nós vimos e para onde que nós vamos, né? Então, veja, já todo é quase o porquê da vida mesmo, né? O que é a vida, qual o significado da vida. Foi publicado originalmente em 1892. E ele abre o livro falando o seguinte: eu escrevi esse livro para vocês, você que é o aflito, você que é o deserdado deste mundo, né? E o livro, diz ele, é fruto do que ele pensou a vida toda, das suas vigílias, suas reflexões, suas esperanças, né? Então, uma pessoa que pensava muito a própria vida, pensava muito a razão da existência, e daí desse pequeno livro. É um livro de 9 capítulos, né? E nós vamos passar cada um deles. Começando pelo capítulo 1, Dever e Liberdade, ele fala o seguinte: olha, quem de nós nunca pensou, né, nunca se questionou o segredo das coisas, o porquê da vida, qual é a razão de ser isso tudo, né? O universo, as estrelas, o céu, a praia, o mar, os pássaros, né? Tudo que há. Quem não deseja saber o seu destino? O que vai acontecer comigo? Para onde que eu vou? O que acontece depois que eu morrer? E Deus, hein? Será que Deus existe? Ou será que Deus não existe? Será que é uma ficção, uma imaginação do homem? Esses são os grandes problemas que ele fala. E ele diz o seguinte: e hoje em dia, né? Hoje em dia ele está falando do século retrasado, né? Mas continua sendo assim, né? Pela multiplicidade das teorias sobre essas questões todas, sobretudo sobre Deus, né? E pela incoerência que veio ao longo da história da humanidade, há muita indiferença e ceticismo. Eu não acredito em nada. Você deve conhecer gente que fala assim: não, eu não acredito em nenhuma religião, eu tenho a minha própria religião, eu fiz o meu pensar, né? Por quê? Ele diz: pela incoerência de tudo que se teve nesses longos anos aí da história da humanidade. Mas ele fala: mas é fácil você compreender essas coisas? Fácil não. É possível compreender essas coisas todas. Como? Entrando em si mesmo. A solução é a gente se desconectar de tudo que a gente conhece, tudo que a gente já ouviu, tudo que a gente já sabe. E penso que aqui ele está falando muito das religiões, né? Porque as religiões têm a verdade absoluta, né? Isto é verdade, aquilo não. A minha verdade é a verdade. Desconectar-se disso, mergulhar profundamente no nosso próprio ser, no nosso interior, para ouvir o que ele chama de voz interior. Essa voz, segundo o Leon Denis, é a voz da razão, a voz da consciência, e ela nos esclarece, né? Ele fala: após eu haver duvidado, eu acreditei. Após eu haver negado, eu vi. Então, quando isso aconteceu, a paz, a confiança, a força moral desceram sobre mim, né? Olha que beleza, né? O ceticismo, mas o ceticismo bem intencionado, aquele ceticismo para falar por quê? Mas como? Quem disse? De onde veio? Tem lógica? É isso que ele nos propõe fazer, que é absolutamente coerente com o Espiritismo, né? O Espiritismo é uma fé raciocinada, não uma fé porque alguém lhe disse, mas porque você estudou, pensou e conclui que assim seja. Ele fala que tem uma imensa transformação a caminho. Ele fala: após a história da humanidade, os milênios, nós somos sempre dominados, a autoridade sempre foi muito forte, alguém mandando na gente. Ele fala: está chegando a hora da liberdade. Todos queremos nos dirigir a nós mesmos, né? E a liberdade, segundo Leon Denis, virá em todas as áreas. Ela vai substituir a coerção e o autoritarismo. É a liberdade de pensamento e de consciência, que está tão em moda hoje em dia de falar disso, né? Todos nós estamos preocupados em não perder essa liberdade. Ao contrário, em ganhar mais liberdade do pensar e do agir. Ele fala que o direito se tornará, no futuro, o direito de todos. Já é assim hoje em dia? Não. Melhorou? Muito. Né? Muito, muito, muito. Você não pode ter mais uma pessoa, você não pode comprar uma pessoa como no passado você compraria um escravo. E ninguém pode te aprisionar e fazer de você um escravo, como faziam no passado. Então as coisas melhoram. E ele fala que essa nova mudança, né, essa nova sociedade vai guiar o mundo, né, as nações para novos horizontes. Então, na área de negócios tem muito isso, né? Se fala muito do command and control, né? O comando e o controle, que é aquelas empresas, mais antigamente que hoje em dia, onde você fala: faça assim porque eu estou mandando, e eu vou controlar ver se você fez. Ainda tem empresa assim, mas cada vez mais o comando e control está desaparecendo, dando lugar a isso que Denis fala aqui: autonomia, né? Ele fala que o que a gente quer é isso: empoderamento, autonomia e liberdade. E é isso que será o futuro da humanidade. Mas também nos alerta o autor, Leon Denis, que só faz sentido se vier junto com sabedoria, responsabilidade e moralidade. A união das duas coisas fará com que tudo funcione bem. Quando nós tivermos essa união, haverá na Terra paz e progresso. E ele alerta, fala: sem sabedoria, sem responsabilidade, sem moralidade, não é possível ter um empoderamento, autonomia e liberdade, né? Essas coisas têm que vir juntas. Faz todo sentido, né? Senão seria o caos. Mas o futuro da Terra, quando melhorar, quando passar de prova e expiação para regeneração, virá por essa autonomia responsável.
No capítulo 2, ele fala dos problemas da existência, né? Ele fala o que importa saber. Bom, sobretudo é o que somos, veja, ele não fala quem, o que somos, de onde viemos, para onde vamos, é a capa do livro que você viu agora há pouco comigo, né? E qual é o nosso destino. Ele diz o seguinte, que a ideia que a gente faz do universo, das leis, o papel de cada um de nós é o que vai formar o nosso caráter. A gente tem que saber quem nós somos, o que ele diz no vasto teatro da vida, né? É de conformidade com quem nós somos que a gente dirige nossos próprios atos. Olha que interessante, né? Ele fala, conforme seu ideal, assim é o homem. E aí eu pergunto a você, e pergunto a mim mesmo, né? Claro, o tempo todo. Você sabe quem é você? Você se conhece, né? Leon Denis fala que só quando a gente se conhecer, nós soubermos qual é o nosso papel, o que nós estamos por fazer aqui, né? Que papel a gente representa nesse teatro da vida, a gente vai conseguir nos dirigir. E esse deve ser sempre o nosso objetivo. Porque se nós não fizermos isso, nós seremos ignorantes, né? O homem ignorante, ele fala, está à toa na vida, não sabe para onde está indo. Se você não sabe para onde está indo, qualquer lugar serve. E pior, ele fala que se você não sabe para onde está indo, qualquer obstáculo trava, você para ali e perde a visão do seu objetivo. Por isso, da importância de conhecermos a nós mesmos. Ignorante está sempre disposto a parar e perde a visão do seu alvo, né? Então, como o Espiritismo bem fala, né, é muito importante que nós nos esclareçamos, sabedoria. E ele fala do materialismo também, né? Ele fala, materialista o que é o cara que acha que não tem nada, depois que morreu acabou, não há nada. Ele fala, isso é um problema, é um perigo, porque se não houver nada, né, o homem não vai ter outra lei que não dos seus instintos e dos seus prazeres. Ora, se não vai ter nada, não vai ter nenhuma recompensa, nenhuma punição para o modo como eu ajo, então vou barbarizar, porque eu quero o que é bom para mim. Ele fala o materialismo, que é isso, né, é o não crer num futuro, na vida contínua, levaria a egoísmo supremo, né? O máximo seria, quanto mais egoísta você for, mais vantagem para você. Esse é o mal do materialismo. A negação da vida futura, nos fala Leon Denis também, suprime toda a sanção moral. Tanto faz se ser bom ou mal, criminoso ou não, vai dar o mesmo resultado, né? Não tem compensação, isso que nós falamos, né? E essa obscuridade nos encobre. Então ele fala, cuidado com isso, né? É importante nós compreendermos o futuro, a vida contínua, para que hajamos adequadamente. Ele fala também que o materialismo não explica a desigualdade das existências, né? Como é que pode alguns terem tudo, outros terem nada? E não estamos falando apenas da posse material, mas alguns com inteligência privilegiada, alguns absolutamente sem inteligência nenhuma, né? Alguns sãos, alguns doentes, alguns viciosos, outros não. Ele fala, não há como explicar isso se a vida for uma só e acabar tudo por aqui. No capítulo 3, ele vai falar de espírito e matéria. Ele explica o que é o espírito. Olha que interessante. Ele fala, vamos pensar juntos aqui. Não há efeito sem causa. Não há um efeito que não tenha uma origem, que não tenha uma causa. O nada não pode produzir coisa alguma. Perfeito, né? Alguém duvida disso? Nós todos concordamos com isso. Ele fala, então, isso que você concordou é o que se chama axioma, ou seja, uma verdade incontestável. Repito, não há efeito sem causa. Não dá para existir uma coisa sem ter tido uma origem, né? Então aí ele fala, existem em nós forças que não podem ser consideradas como materiais. Eles vêm de outra fonte além da matéria. A esse princípio damos o nome de espírito ou alma. Olha como ele explica de forma muito simples o espírito, né? Tudo que não for material é espírito. Toda a origem das coisas que não pode proceder da matéria vem de uma coisa chamada espírito. E aí ele fala dos princípios augustos nesse capítulo, né? Ele fala que quando a gente analisa as faculdades, né, que nós temos, tirando os preconceitos, os erros, os sofismas, a gente consegue penetrar no nosso próprio ser. E ali a gente descobre o que ele chama de princípios augustos. O que é isso? Ele fala, são 3. O amor do bem, o sentimento de justiça e o desejo de progresso. O homem tem a vontade do bem, o homem quer a justiça, o homem quer progredir. Ele chama isso de princípios augustos. Ele fala, esses princípios não podem vir da matéria desprovida de tais atributos, né? O que ele está falando aqui? Veja essa cadeira que eu coloquei aí. Uma cadeira não ama o bem, não é? Uma cadeira não está nem aí para a justiça, não pensa a justiça. Uma cadeira não vai progredir, virar uma poltrona, né? Isso é próprio do homem, isso é próprio do espírito. É o que ele está chamando aqui de princípios augustos, que nos diferenciam. Então ele fala, então é fora da matéria. Nós, como homens, mulheres, como pessoas, amamos a virtude, a beleza, a verdade, a gente admira os grandes feitos,
A gente sente, a gente ama, a gente se entristece, se alegra, né? Nós temos consciência, vontade e razão. A harmonia nos encanta. Ele fala, tudo isso não poderia ter a mesma origem que a carne dos nossos membros, que o sangue, que os ossos, que as veias. Não é daí que vem. De onde vem, então? Ele fala, algo nos diferencia da matéria inerte. E aí ele fala, a natureza do homem está baseada em duas coisas, o corpo e os órgãos, que vem da matéria, e o espírito, que está as faculdades morais e intelectuais. Ele não compara um carro, na verdade, ele compara umas rodas, né? Eu fui olhar, amigos e Robson, se nessa época já tinha carro, já tinha. O primeiro carro foi inventado, né? Foi montado poucos anos antes dele escrever esse livro, né? Por um senhor alemão chamado Benz, né? Então ele fala, olha, o corpo são as rodas, né, que elas giram, mas a roda não gira sozinha, alguém tem que comandar a roda. Isso é o espírito seria o motor que comanda o movimento da roda. Ele fala, mas assim como no automóvel, no carro, tem uma ligação entre o corpo e o espírito. Essa ligação se chama perispírito. E ele vai mais para frente no livro descrever, explicar o que é o perispírito. Mas ele diz, o perispírito é o que liga o corpo ao espírito. O espírito comanda, o perispírito manda esse comando, por assim dizer, ao corpo que se movimenta de acordo. Eu pus essa imagem aqui desse mergulhador, porque é o seguinte, quando a gente vai mergulhar, não sei se vocês mergulham, você precisa de equipamento, né? Você precisa pôr a roupa de neoprene, as nadadeiras, o cilindro, né? A máscara, aquele relógio que mede a profundidade, tem uma série de equipamentos, o cinto de chumbo, né? Colete. Por quê? Porque nós não estamos adaptados para viver embaixo d'água. E o corpo, esse corpo que nós usamos aqui na Terra, é a mesma coisa. Nós, espíritos, não estaríamos adaptados para viver na Terra sem um corpo. Você não conseguiria interagir, mexer nas coisas se não tivesse o seu próprio corpo, né? Então, essa comparação que eu fiz é o que ele fala aqui. O corpo não é mais que uma vestimenta emprestada, um instrumento com a ajuda da qual a alma continua neste mundo seu trabalho de purificação e progresso. A vida espiritual é a vida normal, verdadeira e infinita. Ou seja, o corpo nada mais é que uma vestimenta que a gente usa para agir, que o espírito usa, nós somos espíritos, que nós, espíritos, usamos para agir neste ambiente terrestre. Capítulo 4, a harmonia do universo, ele vai falar de Deus. Olha aí, essa é uma das imagens de Deus. Deus é esse senhor, branco, de cabelos brancos, mais velho, um semblante carregado, pesado, severo. Será? Ele fala o seguinte, Deus, na pobre, isso é importante, na pobre e insuficiente linguagem humana, a fonte de onde emana o princípio inteligente é designado pelo nome de Deus. Ou seja, de onde tudo acontece, a gente, por falta de uma expressão melhor, chama Deus. Isso é Deus, né? A fonte de onde emana o princípio inteligente. Mas nós representamos Deus sempre assim, olha que interessante, sempre branco, sempre homem, todos de barba, né? Vários com a barba branca, e sempre uma coisa mais severa, né? Essa é a imagem que nós temos de Deus. Deus não é isso para o Espiritismo. Você sabe, o Espiritismo define Deus como a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. E Leon Denis segue definindo Deus. Pretender que Deus possa ser rebaixado pelos intentos do homem equivale a dizer que o Himalaia pode ser abalado pelo sopro de um mosquito. A verdade paira radiosa e deslumbrante acima de todas as obscuridades teológicas. O que ele está falando aqui? Você vê aí várias religiões hoje em dia falando Deus é assim, Deus é assado, Deus pode, Deus não pode, o nosso Deus é um Deus melhor, o nosso Deus tem poder, eu peço e Deus faz, tal. Ele fala tudo isso que o homem tenta fazer, que rebaixa Deus, tanto faz, Deus não se abala. É como um mosquitinho tentando abalar o Himalaia, né? Ele fala, Leon Denis, Deus é o centro de onde tudo emana e para onde todas as forças do universo retornam. Deus é o foco de onde toda ideia de justiça, solidariedade e amor irradiam. É o objetivo comum para onde todos se movem, conscientemente ou inconscientemente. Olha que interessante, né? Então Deus é a origem e o fim. Tudo, a partir de Deus, tudo volta para ali. E ele encerra essa definição com o terceiro parágrafo, ele dizendo, para entrever esta verdade, o pensamento deve desligar-se dos preceitos acanhados, das práticas vulgares. Deve rejeitar as formas grosseiras com que as religiões envolveram o supremo ideal. Deve-se estudar Deus na majestade de suas obras. Não é? Essa definição que ele nos dá. E ele fala das joias de Deus. Olha que interessante. Fala, dá uma olhada essas imagens, que lindas. Olha o pássaro, perdão, o inseto e as duas flores, né?
Leon Denis nos sugere: contemple todos os seres vivos que povoam a terra, pássaros, insetos, plantas, flores, cada um dos quais é uma obra maravilhosa, uma joia do cofre divino. Observe a você mesmo. Vê o jogo admirável dos teus órgãos, coração, rim, fígados, né? Pâncreas, baço, pernas, joelhos, cotovelos, ossos. O mecanismo maravilhoso e complicado dos teus sentidos, audição, visão, tato, olfato, né? Ele pergunta: que gênio humano poderia imitar obras-primas tão delicadas como os olhos e os ouvidos, por exemplo? Ele fala: aí está Deus. Você, pelas obras, percebe o Criador. Considera todas as coisas e pergunta a tua razão, o teu discernimento, se tanta beleza, esplendor e harmonia pode resultar do acaso. E se não deveremos antes atribuir tudo isso a uma causa inteligente que preside a ordem do mundo e a evolução da vida. Aí fala: mas peraí. Aquela perguntinha, né? Quem criou Deus, então? Ele fala assim: Deus não vem se adaptar à cadeia das criaturas, não é uma sequência de nascimentos. É universal, sem limites de tempo e espaço, e, por conseguinte, infinito e eterno. Não pode existir ser superior ou igual a Deus. Deus é a fonte e o princípio de toda a vida. É por ele que se unem, se ligam, harmonizam todas as forças individuais, que se não fosse por Deus, estariam insuladas e divergentes. Ou seja, Deus não cabe no nosso conceito de criação, né? Não dá para a gente explicar quem criou Deus, porque Deus Deus é além, né? É o que ele fala no comecinho: nós não conseguimos ainda entender Deus, e muito menos explicar Deus ou definir Deus, mas ele tenta dar uma visão aqui que nos ajuda bastante bem. Ele diz que tem um plano geral, alvo comum para o qual todas as potências do universo seguem. Isso é prova de uma causa inteligente, né? Da inteligência suprema de Deus. Tudo concentra-se em Deus. E aí eu peguei esses slides de uma apresentação que eu fiz anteriormente, talvez você já tenha assistido, né? Quando eu mostrava: imagina essa pessoa que morreu aqui, no caso, provavelmente de Covid, né? Aquilo representa um átomo daquela pessoa, uma molécula daquela pessoa. Essa molécula, ela se transforma, né? Nada é perdido. E ela vai virar, por exemplo, uma molécula de uma alface que é ingerida por uma moça grávida, e isso vai gerar esse bebezinho lindo. E talvez aquela molécula que pertenceu ao corpo de uma pessoa virou uma molécula de alface, foi gerida pela mãe, talvez seja uma molécula da bochecha desse bebê. Assim, tudo está encadeado, tudo se transforma. E quem fala isso não é o Espiritismo apenas. Esse professor John Allen Paulus, um matemático da Temple University da Filadélfia, que recebeu vários prêmios, inclusive esse da American Association for the Advancement of Science, um cara reconhecido, escreveu alguns livros, entre os quais Innumeracy. E lá ele fala isso, que tudo recicla. E ele, nesse textinho, ele fala que talvez nós já tenhamos inalado uma molécula que César exalou ao ser assassinado há mais de 2000 anos. As moléculas que César exalou naquele momento estão pelo universo. E ele fala: olha que loucura, que a chance da gente ter inalado uma dessas moléculas é superior a 99%. É assustador, né? Mas é isso, né? Está tudo por aí. E ele comprova isso com matemática. Ele fala: é intrigante que sejamos todos, pelo menos nesse sentido, partes uns dos outros. Ou seja, é o que Leon Denis fala: há uma ordenação geral que organiza o mundo, né? Organiza o universo, na verdade. A matéria se transformando. A cenoura pode virar uma raposinha, que pode virar um beija-flor, que pode virar uma plantinha, que pode virar um ser aquático. Tudo vai transformando, nada é perdido. É o que os físicos e os biólogos, e eu consultei um físico e um biólogo da minha família, confirmaram isso, dizem que se chama ciclo biogeoquímico. Ou também, você já deve ter ouvido nas religiões, do pó vieste, ao pó retornarás. É isso, né? Tudo é um ciclo. Ou seja, é o que foi dito aqui por Leon Denis. Há um plano geral, um alvo comum, uma causa, a inteligência que tudo coordena, que a gente chama de Deus. No capítulo 5, Vidas Sucessivas, o que é que ele fala? Para esclarecer o futuro, o homem tem que, antes de tudo, conhecer-se. É fundamental a gente se conhecer, né? Porque conforme a gente, ele já falou isso até, né? Conforme a gente conhece o nosso jeito, a gente vai trabalhar. A gente precisa discernir as leis e os deveres de cada um para poder caminhar com mais segurança, né? Isso, para mim, é a fórmula da felicidade. Se eu sei quem eu sou, se eu sei para onde que eu quero ir, eu tento ir para lá. E meus esforços ficam concentrados nisso. Eu estou a caminho da felicidade. Eu sofro menos, porque eu sei o que me vale a pena, o que não vale a pena. O que me é permitido, o que não é. Na verdade, permitido tudo é. Mas o que convém, o que não convém, como já foi dito, né? Na verdade, esse aforismo que está lá na Grécia, no templo de Apolo, em Delfos, né? Anterior a Cristo, anterior até a Sócrates e Platão, se fala que é de Sócrates essa frase, mas ela, na verdade, é anterior a Sócrates. Um espírito sábio, seguramente, disse o seguinte: conhece-te a ti mesmo
e conhecerás os deuses e o universo. O que essa frase nos diz? O que esse espírito sábio disse? Cara, presta atenção quem você é. Olha qual é o seu papel, o que você vai fazer, por que você está aqui. Pergunte a si mesmo quem você é, qual é o seu papel. A hora que você souber isso, está tudo esclarecido. Você vai conhecer tudo, vai saber o que importa, né? Ou seja, conhecer o Deus e o universo. Não é linda essa frase? Nós deveríamos adotar de verdade isso para a nossa vida. Leon Denis nos explica também uma coisa muito interessante, que a Terra está povoada pelo que eu chamei, não é ele, eu chamei de espíritos infantis. A imensa maioria dos homens caminha através da vida como no meio de uma noite escura, ignorando-se a si mesmo, nada sabendo do fim real da existência. Trevas escurecem a razão humana. Por que disso? Agora que é interessante, ó. Porque a Terra é um degrau inferior na escala dos mundos. Nela residem apenas espíritos principiantes, isto é, almas nas quais a razão começa a despontar. Ou seja, nós estamos super no comecinho da encarnação, a gente nem tem a razão de direito. Está começando a ter um princípio de inteligência na gente agora. Por isso que a gente faz tanta bobagem, né? A matéria reina soberanamente, né, na Terra, né? Curva-se ao seu jugo, limita nossas faculdades, refreia nossos impulsos para o bem e nossas aspirações para o ideal. Ou seja, quanto mais materialistas nós formos, quanto mais apegados à matéria, menos conseguiremos progredir. É o que você vê por aí, né? Competição, mentira, estresse, ganância, violência, a droga, álcool, tabaco, abuso de toda sorte, né? Infelicidade e tristeza. Por quê? Porque nós somos espíritos ainda muito infantis, ainda muito em começo. Vai resolver, vai melhorar. Nós vamos melhorar como já estamos melhorando, mas toma tempo. Ele fala mais uma vez do materialismo, né? Tem que perceber que as coisas são passageiras, mutáveis, não se apegar a isso, né? E acabar com orgulho, indiferença, egoísmo, que é o que de fato segura o homem preso à terra, né? Ele fala, quanto mais para o alto você for, o seu pensamento mais for para o alto, abstraindo o tempo e o espaço, um enorme panorama se descortina. Ou seja, quanto menos apegado às coisas da terra, materiais nós formos, maior será a nossa visão e tudo ficará mais claro, né? Um espírito superior tem uma visão muito mais ampla que a gente. É como você comparar uma pessoa que está andando na calçada, a visão dela é da sua altura, né? 1,60 m, 1,70 m, 1,80 m, está olhando assim. Se ela sobe no 10º andar de um prédio, ela tem uma visão muito mais ampla, não tem? Se ela pega um helicóptero e vai mais alto, muito mais ampla ainda. Se ela pega um desses foguetes que estão saindo agora para passear no espaço, né? Muito maior, muito mais ampla a sua visão. Quanto mais alto, melhor a nossa visão. Do ponto de vista espiritual, mesma coisa. Quanto menos apegado à matéria, quanto mais soltos nós formos, mais a gente vai compreender as coisas, menos vamos nos magoar e sofrer. Ele fala que é isso, né? Quanto mais alto a gente estiver, nós temos uma visão majestosa, né? Tudo aquilo que lhe parecia contraditório, inexplicável, injusto, então se harmoniza e se esclarece. E as dificuldades do caminho desaparecem, né? Tudo se encadeia. Então, nós devemos buscar isso, uma visão mais ampla, quando a gente consegue compreender mais as coisas. Se eu olho para o meu par, para a pessoa que está na minha vida, e falo, por que ele está agindo assim? Por que ela está agindo assim? Se eu consigo compreender isso, e não é fácil, né? Porque o nosso ego se mete no meio, é mais fácil viver com as pessoas, porque a gente tem uma visão mais ampla das coisas. Por que as pessoas são assim? Por que nós somos assim? Porque a gente se conhece, a gente começa a saber melhor isso. Fala que a vida é uma conquista, né? Por meio da multidão de existências, à custa de muito trabalho e sofrimento, a gente conquista o que nos falta. Uma razão perfeita, a ciência sem lacunas e um amor infinito para tudo o que vive. Olha que maravilha. É esse o caminho. O Espiritismo só fala isso o tempo todo também, né? A razão perfeita, a ciência e o amor vêm conforme a gente for conquistando o nosso saber. Ele fala, que bacana, olha, que a vida ela está intercalada, né? Cada existência, cada encarnação nossa, ela se liga pela frente e por detrás. O presente é consequência do passado e a preparação para o futuro. O desenvolvimento de sua experiência fortifica a razão que vai despontando, ou seja, cuidemos do nosso modo de ser para o nosso bem já agora aqui, para o bem dos que estão à nossa volta já agora aqui e para o nosso bem nas vidas futuras que teremos, nas próximas encarnações. Uma só vida, várias encarnações, né? Então, quando a gente tiver uma pessoa muito feliz, muito tranquila, muito resolvida, saibamos que essa pessoa já ralou lá atrás e resolveu um monte de coisa, por isso que ela está nessa posição. Quando a gente vê uma pessoa muito atrapalhada, sofrida, em conflito, saibamos que essa pessoa ainda não conseguiu resolver uma série de coisas da sua vida e por isso ainda patina naquela lama do desespero, né? Mas todos temos condição de melhorar, todos temos condição de crescer e mais. Todos estamos melhorando e melhoraremos. Varia a velocidade
de acordo com a intenção de cada um, com a vontade, com o esforço de cada um de nós. Ele fala que nós somos artesãos de nós mesmos, né? Nós, como uma pedra, a gente vai arrumando, destilando a nossa própria vida, né? E a gente define o nosso próprio destino. É muito interessante isso, né? Porque é uma autonomia total. Eu faço o meu destino. Eu faço a minha felicidade. Eu faço o meu saber. Olha que beleza que é isso que o Espiritismo nos ensina, e Leon Denis aqui dá o exemplo. No capítulo 6, ele fala da justiça e progresso. Ele fala, olha, a lei superior do universo é progresso incessante, nós vamos progredir sempre. Nós vamos ascender até chegar perto de Deus, conhecer Deus, entender o que é Deus, né? Por meio de transformações inumeráveis, através das encarnações, nós nos aproximamos de Deus. Nossa obra é a do adiantamento da felicidade futura. Ele fala, e favoritismo não existe, né? A justiça se irradia por todo lado, ou seja, quem está bem porque merece estar bem. Quem está bem porque fez por estar bem. Buscou bem-estar, buscou saber, compreender, viver bem com o outro. Não há favoritismo, há progresso. E ele compara esse progresso com uma pedra preciosa, né? Ele fala, assim como o mineral bruto, sob a ação do fogo e das águas, se transforma pouco a pouco em metal puro, assim também a alma, incitada pela dor, se modifica e fortalece. A alma purificada, santificada pelas provas, vê cessar suas encarnações dolorosas, ou seja, chega uma hora que a gente não encarna mais, porque já evoluiu o suficiente. Deixa para sempre as esferas materiais e eleva-se na escala magnífica dos mundos felizes. Ou seja, está nas nossas mãos. Você sabe, nós não encarnaremos para sempre, né? Só enquanto for necessário. Eu diria, e essa frase é minha, que é um certo darwinismo do espiritismo, né? Assim como Darwin falou que os corpos, né, os seres foram evoluindo, a gente teria derivado de seres muito primitivos e foi melhorando até chegar como é hoje. O espírito é a mesma coisa. Cada conquista que fizer sobre suas paixões, cada passo que der para diante, fará alargar seus horizontes e aumentar sua esfera de ação. Perceberá cada vez mais distintamente a grande harmonia das leis e das coisas, né? Então é isso, nós construímos e destruímos algemas, nos fala Leon Denis, né? É assim que a gente vai caminhando e crescendo e melhorando e sendo mais feliz. E a grande pergunta, né? Mas tá bom, se é assim, por que eu perco a memória da encarnação anterior? Leon Denis fala, querida, querido, agradeça. Porque se a gente lembrasse quem nós fomos, o que nós fizemos, a gente não teria paz. A gente não conseguiria lidar com o que está à nossa volta. Seu irmão, sua irmã, seu pai, sua mãe, seu filho, sua filha, seu esposo, sua mulher, seu marido, genro, nora, amigo, vizinho, colega de trabalho, nós tivemos relações com essas pessoas, talvez não com todas, né? Encarnações pretéritas, encarnações do passado. E a história da humanidade é uma história de usurpação, né? Roubar, matar, estuprar, escravizar. Então ele fala aqui que tem um ferro quente, né? Que situação para o culpado se visse marcado a ferro em brasa por toda a eternidade, ou seja, se ficasse claro, patente quem nós fomos, né? Pela mesma razão, os ódios, os erros se perpetuariam, causando divisões profundas, intermináveis no seio da humanidade. Deus fez bem em apagar nossos fracos cérebros a lembrança de um passado terrível. Explicou aí. Fala que mesmo assim, mesmo apagando tudo, a gente tem indícios de que nós fomos, basta olhar a nossa situação atual, né? Quem nós somos, o que nós estamos fazendo, nos dá uma ideia de quem nós fomos no passado. É isso que ele fala nesse pedaço. Fala que sempre a gente traz alguma coisa do passado, né? Julgamos a nós mesmos ao medir o caminho. No mérito ou demérito, encontramos a recompensa e o castigo. Sendo o alvo da vida o aperfeiçoamento intelectual e moral do ser, que condição melhor que essa para a gente atingir isso? Ou seja, a gente traz uma herança moral, a gente traz conhecimento do passado, e a gente traz os problemas que nós causamos no passado também. Vamos resolver esses problemas e melhorar o nosso proceder, a nossa. Vamos pegar essa herança que nós mesmos construímos para nós e levar adiante, melhorar, purificar, ampliar, sabedoria e bem. Ele fala a questão da riqueza e da pobreza também, olha que interessante. Ele fala o seguinte: a riqueza, como a gente bem sabe, é uma prova dura, né? Porque ela esteriliza o coração humano, extingue a chama interna do amor ao progresso. A miséria também tem seus perigos terríveis, a degradação de caráteres, o desespero e o suicídio. Mas enquanto a riqueza nos torna indiferentes e egoístas, a pobreza, aproximando-nos dos humildes, nos aproxima dos humildes, né? É necessário que nós mesmos soframos para poder avaliar o sofrimento dos outros. Enquanto os poderosos se invejam reciprocamente, se rivalizam em pompas,
Os pequenos, unidos pela necessidade, vivem, às vezes, em afetuosa fraternidade. Às vezes, nem sempre, né? Mas você deve ter visto, já vi várias vezes, criança de rua, por exemplo, que está em situação de rua, e você dá um chocolate no semáforo, ela quebra o chocolate no meio e divide com o amigo dela que está ali, né? Enquanto várias pessoas que eu conheço muito ricas são absolutamente egoístas. E o que ele fala, eu percebo, amigos meus muito ricos competem na sua riqueza. Se você compra uma lancha, eu compro uma maior que a sua. Se você tem um avião, eu quero ter um avião maior que o seu, para falar para você que eu sou melhor que você. É isso que ele está falando aqui. Então, riqueza e pobreza, todos nós passamos e passaremos, para que aprendamos tudo, e só assim a gente vai adquirir a sabedoria, né? Como tem uma boa vida, uma boa morte, né? Ele fala que é preciso conquistar as virtudes necessárias, né? Tomar da matéria só o necessário para a conservação dos órgãos e evitar cair nos hábitos perniciosos, né? Ele fala que a gente deve evitar nos tornarmos joguetes das necessidades fictícias, que são as dificuldades, os flagelos da humanidade, né? E fala, quando chegar a hora da morte novamente, nós seremos julgados. Julgados por quem? Olha que interessante. Por nós mesmos, pela nossa consciência. Nós vamos dizer a nós mesmos o seguinte: o que eu fiz na minha vida? Se você se perguntasse nesse instante, você vai morrer daqui a 3 segundos, você pergunta para você mesmo, o que eu fiz na minha vida? Qual é a resposta que você daria a si mesmo? Foi bom? Foi mais ou menos? Foi ruim? Foi péssimo? Progredi ou não progredi? Progredi bastante ou não? Poderia ter progredido mais ou não? Quais são os pontos que eu não consegui melhorar ou não quis melhorar, o que é pior? Perdi tempo? Essas são as perguntas que vale a pena a gente fazer. Isso nos garante não só uma boa morte, como uma boa vida agora e também no futuro. Capítulo 7, Alvo Supremo, ele fala, olha, você vai viver para sempre. Ele fala, dá uma olhada no céu, veja aí que beleza, quantos planetas, quantas estrelas tem no nosso céu. Ele fala, tá vendo tudo isso? Isso foi criado em algum momento. Isso vai desaparecer, porque tudo desaparece. Só que quando tudo isso desaparecer, você ainda não terá desaparecido. O espírito é imortal, continua para sempre, prosseguindo em sua jornada de renovação constante e progresso. Olha que comparação interessante, né? Então nós, criados por Deus, espíritos, somos eternos, não tem fim para a gente. Tudo que você conhece vai acabar, tudo de material vai acabar, você não. Isso é um alento tremendo, né? Ele fala que o que importa o seu sofrimento, né? O que ele chama de acidentes efêmeros de uma viagem. O que você sofre, que hoje é muito difícil, vai ser apenas memória, não mais que tristes ou doces lembranças. Considera, portanto, no seu justo valor as coisas terrenas. Se está difícil agora, sabe que isso é nada, isso é pouco, isso é uma coisinha na eternidade, né? É isso que ele está falando aqui, dá o devido valor às coisas, não exagere na sua dor, não exagere nas suas posses, não exagere no seu prazer, no seu gozo. Tudo isso é pouco importante quando você olha tudo do alto. Lembra que eu falava do alto? Quando você vê tudo na eternidade. Compreenderás que o alvo da vida não é o gozo ou venturas, mas o aperfeiçoamento por meio do trabalho, do estudo e do cumprimento do dever. A personalidade que encontrarás além do túmulo será tal como tu a trabalhaste na existência terrena, ou seja, você vai se encontrar com você mesmo, sempre. Agora você já se encontra. Quando você estiver sem o corpo, sem a casa, sem o carro, sem a conta para pagar, sem essas distrações todas que nós temos aqui na Terra, será você com você mesmo, né? E o que você vai encontrar é o que você construiu para si. É interessante, né? Esse é o tal do empoderamento, é o tal da autonomia que ele fala. Muita gente não quer. Muita gente prefere, resolve aí para mim, eu te dou uma grana aí, paga o dízimo, faz Deus arrumar minha vida. Ou fica rezando, pedindo para Deus isso, isso e aquilo. Será que é melhor rezar ou agir, hein? Boa pergunta, né? Muita gente gosta de rezar e acha que é importante, e deve ter seu mérito. Eu penso que agir é mais importante que rezar, né? Fazer uma boa vida para a gente, está dito que é uma boa vida o que é, vale muito a pena. Aliás, é só para isso que nós estamos encarnados, né? Capítulo 8, provas experimentais. Ele fala aqui do perispírito, né? Explicando que é um corpo fluídico de matéria vaporosa que reveste o corpo humano. Isso chama perispírito. Ele existe antes da gente reencarnar e continua depois. E é nele que está registrado o que nós somos, né? As nossas lembranças, nosso ganho intelectual, nossa sabedoria, fica tudo no perispírito. De maneira que vai conosco quando a gente desencarna, né? E também é ele que faz a comunicação mediúnica. Ele fala que o espírito humano tá fatigado, está cansado das teorias dos sistemas e exige prova. Então me prove uma coisa. Ele fala as provas da existência da alma e sua imortalidade, o espiritualismo experimental que ele está falando aqui, é porque estava na época que estava se fazendo todas as conversas com os espíritos,
Mas como é que é aí, como é que não é? Aprendendo essas coisas, tinha muita comunicação naquela época, né? O Espiritismo nos dá, evidente, o prosseguimento da alma após a morte do corpo. Os fenômenos designados como espíritas terão enormes consequências sob o ponto de vista das transformações sociais, visto trazer uma base positiva, um apoio sólido às leis morais e ao ideal de justiça. O que ele está falando? Quando nós todos compreendemos que a vida segue sempre e que nós todos estamos ligados, a gente vai ter maior cuidado com o próximo, né? E ele vai resumindo e concluindo aqui o seguinte: os princípios que decorrem do novo espiritualismo, veja, ele chama de espiritualismo, né? Não de espiritismo nesse momento, são princípios ensinados por espíritos desencarnados e, portanto, em muito melhores condições do que nós para discernir a verdade. Por quê? Se está desencarnado, você vê com mais clareza. De novo, você não está preocupado em trocar o seu celular, você não está preocupado em pagar uma conta, né? Você está com uma visão muito mais límpida, por assim dizer. Ele fala que esses espíritos nos dizem 4 coisas. Primeiro, a existência de Deus. Segundo, a imortalidade da alma. Terceiro, da possibilidade de comunicação entre vivos e mortos. E quarto, o progresso infinito do ser, né? Tais são os ensinamentos que o Espiritismo experimental nos traz. Não são outros, senão o do cristianismo primitivo, desprendido de formas materiais de culto, despojado de dogmas, das falsas interpretações, dos erros que os homens velaram e desfiguraram a filosofia do Cristo. Ou seja, ele está falando o Espiritismo é como o cristianismo na sua origem, né? Que fala da existência de Deus, da imortalidade da alma, da possibilidade de intercâmbio entre supostos vivos e supostos mortos, que na verdade estamos todos vivos, né? E o progresso infinito do ser. Isso é o que compõe o princípio do Espiritismo. Ele fala aqui que no começo, em 1850, por ali, 1860, 70, a humanidade precisou de um chacoalhão, precisou que tivesse muito fenômeno. Então, as mesas voavam, havia batida na parede, a comunicação com o espírito é assim. Uma batida é sim, 2 batidas é não. Eu tenho filho? Sim. Eu tenho filho? Não. Né? Essas coisas todas foram necessárias naquele momento que o homem, muito cético, precisava de um choque de realidade para que as coisas acontecessem. Depois disso, começou a ficar cada vez mais inteligente a comunicação. Parou essas coisas de voar a cadeira, subir a mesa, né? Não tem praticamente mais isso hoje em dia, porque não precisa ter. No centro espírita que nós frequentamos, o 22 de setembro, que vários de vocês conhecem e frequentam, muitos anos atrás, uns 15 anos por aí, ou mais, até uns 20 anos, foi dito que ia diminuir a comunicação mediúnica, né? Não ia ter tanto mais comunicação psicofônica, psicografia. Por quê? Porque nós não precisaríamos mais disso, as coisas seriam mais mentais, mais no bom senso e tal. E, de fato, está acontecendo cada vez mais isso, né? A humanidade não precisa mais do fenômeno. Ele fala aqui um pedacinho que o egoísmo e a revolta são os grandes problemas, né? Que isso causa o ódio entre as pessoas, né? Um só quer o bem-estar, o outro está passando necessidade. Lembra você que no Brasil, 6 pessoas têm mais dinheiro que mais da metade da população brasileira, 6 pessoas apenas. Isso é um dado da Oxfam, está em todo lugar, você pesquisa na internet, você vai achar. Isso que ele fala que é errado, desnecessário, que causa dor. Mas ele fala também que essa nova filosofia, o Espiritismo, está vindo para mudar esse modo de, de pensar, né? Ele fala, coisa notável, essa ciência, essa filosofia nova, simples, acessível a todos, livre de aparatos e de cultos, está para todo mundo, né? Ela é acessível para todo mundo. No dia que for compreendida e praticada essa doutrina, fonte inesgotável de consolações, a humanidade será grande e forte. Então a inveja e o ódio ficarão extintos. O poderoso, sabendo que o fraco, que foi fraco e pode tornar-se-lo, tornar-se-á mais afável para com seus irmãos desgraçados. A ciência, fecundada pela nova filosofia, expelirá as superstições e as trevas, vai acabar com superstição e treva. A terra, desembaraçada dos flagelos que a devoram, prosseguindo em sua ascensão moral, elevar-se-á cada vez mais na escala dos mundos. Ou seja, ele fala que o Espiritismo vai trazer um conhecimento libertador para nós, né? Porque nós compreenderemos mais as coisas. E se você pensar, faz sentido mesmo, né? Se nós compreendemos que nós somos, na verdade, todos iguais, todos sofrem, todos gozam, todos são amigos, todos são inimigos, todos têm problemas. Puxa, não faz sentido a gente se ajudar mais, a gente se compreender mais, né? Acho que não estamos nesse estágio ainda. Acho não estamos. Mas estamos caminhando para isso. O Espiritismo, segundo ele aqui, vai ajudar muito nisso. E aí, eu encerro com essa fala dele aqui que eu acho maravilhosa, né? Ele diz o seguinte, a certeza de revivermos além do túmulo
na plenitude de nossas faculdades e de nossa consciência, faz com que a morte não cause mais temor. Acaba o medo da morte. Você já está assim ou não? O conhecimento das situações felizes ou desgraçadas que couberam aos espíritos por suas boas ou más ações oferece uma boa sanção moral. Ou seja, a gente sabe que a gente vai ser mais feliz ou mais infeliz de acordo com o que nós fizermos. Isso é sanção moral, né? A perspectiva de progresso infinito das conquistas intelectuais que aguardam todos os seres e os conduzem para destinos comuns, destino a Deus, deverá aproximar as criaturas, uni-las pelos laços fraternais. Ou seja, quando a gente souber tudo isso, a gente de fato compreender, a gente vai estar muito mais afeito à fraternidade. A doutrina do espiritualismo experimental é a única filosofia positiva que se adapta às necessidades morais da humanidade. Então, o que ele falou aqui? Nós não temeremos mais a morte, nós compreenderemos por que é bom agir de forma adequada, correta, moral. Nós vamos nos aproximar e nos unir como seres. E essa filosofia, que é o espiritismo, ou como ele chama, espiritualismo experimental, ela vem ajudar a esse progresso da humanidade. Ela se encaixa perfeitamente no que nós estamos precisando agora. E aí, voltamos lá para a capa do livro de Leon Denis, né? Pourquoi la vie? Quem somos nós? Da onde que nós vimos? E para onde que nós vamos? Quem somos nós? Está respondido. Ele respondeu. Nós somos espíritos. Você não é esse corpo que você vê no espelho todo dia. Você não é aquele rosto que você vê na selfie do celular. Você é o que você pensa, o que você sabe, como você age, o seu caráter. De onde viemos? Viemos de experiências anteriores, não é? Por isso que nasce a criancinha completamente diferente do irmãozinho, cada um com um jeito, porque traz uma bagagem, a herança que ele falou, lembra? A herança espiritual, a herança do nosso conhecimento, né? A gente veio de experiência anterior, de outras encarnações. E para onde que a gente vai, hein? Nós iremos, amigas e amigos, para onde for necessário para seguir progredindo. Para sempre. Cada um vai para o lugar que é necessário. Para a família que é necessária, para a miséria que é necessária, para a riqueza que é necessária, para a dor que é necessária, para a felicidade que é necessária, para a saúde que é necessária, para a doença que é necessária, para o gênero necessário. Tudo, né? A gente passa pelo que a gente precisa para aprender uma série de coisas. Então, ele explica dessa forma as três questões básicas, né? E talvez a pergunta-chave, né? Se a gente perguntasse para o querido Leon Denis qual é o sentido da vida, o que ele responderia, será, hein? O sentido da vida, isso não é dele, é a minha frase, mas imagina que ele responderia, o sentido da vida é uma vida cheia de sentido, né? Quando nós tivermos uma vida que vale a pena, não apenas para a gente, não apenas uma vida egoísta, mas uma vida que vale para a humanidade, que nós nos ajudemos e ajudemos o nosso entorno todo, isso é uma vida que tem sentido. Quando chegar o momento da morte, novamente, como ele falou, e você for julgado pela pessoa mais rígida que existe, que é você mesmo, você se perguntar, valeu a pena? Está aqui. Fala, valeu. Eu tive uma vida cheia de sentido. Consegui grandes conquistas comigo mesmo e para com todos à minha volta. E assim eu encerro aqui agradecendo. Esse foi O Porquê da Vida, o livrinho de Leon Denis, que eu recomendo muito que você leia. Gratidão ao Alexandre Caldini por ter cedido essa palestra para nós e ter disponibilizado qualquer uma outra que a gente possa ter interesse em repassar no nosso espaço do SECAL. Agradecidos, nós vamos nesse momento fazer uma irradiação. Vamos encher o nosso coração de amor e repassar essa energia para o nosso planetinha. Envolver o nosso planeta no nosso amor e na nossa gratidão, para que ele possa se tornar um pouco melhor. Energias positivas emanando para o nosso planeta. Também vamos emanar energias positivas para todos os nossos queridos, os que estão ainda conosco, ao nosso lado, encarnados ainda, como os que já partiram um pouquinho antes de nós, desejando que eles estejam bem, estejam em paz, estejam protegidos. Irradiar essa energia também para todos os hospitais, todos os presídios, os asilos, todos os lugares que necessitem do nosso apoio, da nossa energia, do nosso bem-querer.
Também vamos irradiar essa energia para a nossa casa, para o nosso lar, o espaço onde nós vivemos, onde construímos o nosso futuro, onde distribuímos amor aos nossos familiares. Pedimos também que nos ajude a fluidificar a nossa aguinha, para que ela se transforme num remedinho e ajude a curar todas as nossas dores, as dores físicas, as dores emocionais, as dores espirituais. Gratidão profunda mais uma vez a Deus, a Jesus, a Maria, aos benfeitores do Secal. E espero que todos tenham uma boa noite de repouso, uma noite de paz, uma noite de muita saúde. E até a próxima semana. Fiquem com Deus. Se gostaram do conteúdo, aproveite, deem um like, se inscrevam no nosso canal e nos sigam no Instagram. No Secal Somos Um e junto podemos mais. Obrigada.